Para lidar com o povo, precisamos de nos qualificar academicamente. Isto é sem sombra de dúvidas. Precisamos de ter qualificações acadêmicas para estarmos à altura de lidar com o povo. O povo hoje, dada a caracterização das metrópoles e da própria sociedade em que nos encontramos inseridos, vemos povos de vários pontos deste globo. Não só aqueles que partilham conosco os mesmos princípios e valores, a exemplo dos povos bantus, com os quais partilhamos não só semelhanças linguísticas, mas até de hábitos e costumes, mas também estamos inseridos numa sociedade multirracial e uma sociedade com muitas identidades tribais que, para atendermos a esta conjuntura toda, essa moldura humana distinta, olhando para as suas próprias origens, precisamos sim de pessoas que tenham vocação acadêmica para poder fazer face a este desafio. Por que da vocação acadêmica? Porque a escola eleva a cultura do homem do conhecido para o desconhecido. A escola traz consigo valores que são tão importantes para aproximar-se ao denominador comum na balança da compreensão de fenômenos que acontecem na nossa sociedade. A razão pela qual um homem entendido, um homem da leitura, tem a maior capacidade de administrar, avaliar e mitigar situações adversas que surgem no dia a dia, bem como sugerir possíveis soluções que podem não trazer cabalmente a sua resolução, mas podem amenizar a tragédia, a dificuldade e assim possibilitar que todos aqueles que vivem afetos a essa tal circunstância tenham alívio para a mesma. Um homem entendido é diferente de alguém não entendido. Um homem com cultura acadêmica é diferente. Ainda dentro da cultura acadêmica destaca-se a pessoa que gosta de ler. Um homem que é amante da leitura, ela partilha conhecimento com outras mentes nobres. Quando se escreve um livro, investe-se em tudo de nobre que se tem para a produção de um livro com conteúdos adequados e apropriados para o enobrecimento do conhecimento que se deseja passar. Quem lê, partilha este conhecimento. Está a viver ou evidenciar pensamentos claros transmitidos pelo escritor por época da sua dedicação à escrita. Amados, eu aconselho todos aqueles que querem ser um prestígio para a sociedade, todos aqueles que querem ser uma pedra importante e fundamental para a sociedade, a buscarem a cultura acadêmica, fazer formação, entrar numa escola, inserir as crianças num currículo acadêmico, buscar a cultura de leitura, lendo uma página de cada vez, depois aumentando o ritmo para 2, 3, até quando o livro não puder mais sair das mãos. Toda pessoa que tem a cultura ou a civilização acadêmica venceu uma grande batalha. Porém, não basta
ter a civilização ou a cultura acadêmica. É importante, é fundamental, mas ela fica colorida, ela fica recheada, ela fica bem decorada quando ela é anexada a uma cultura de valores talvez tradicionais que provém da tua própria etnia, porque a educação não se adquire na escola. Na escola nós vamos ter instrução e ensino. Educação passa-se na igreja e fundamentalmente em casa, onde você sai. Lá em casa, onde você sai, é o viveiro principal da educação. E toda pessoa que viver bem com seus pais, aprender dos seus pais, for verdadeiramente educado e uma joia aos olhos do seu próprio pai, este engrandece a sociedade com seu viver, porque ele passa a ser uma verdadeira bênção para todos aqueles que fazem parte desta determinada sociedade onde ele está inserido. Razão pela qual, volto a dizer, é importante aglomerar estes valores todos na vida de uma pessoa antes de ser colocado para atender o público em qualquer lugar. Os gestores de empresas, de instituições, etc., particularmente aqueles que são responsáveis pelo gabinete de recursos humanos, deveriam muito se preocupar com enquadrar pessoas propriamente selecionadas com critérios adequados para avaliar não somente o grau acadêmico, que é importantíssimo, mas também avaliar aquilo que hoje a ciência agora, na sua mais diversa extensão do conhecimento que se registra, chama de coeficiente emocional, para vermos até que ponto a pessoa lida com os outros, simpatiza-se com os outros, demonstra alguns valores que transcendem a capacidade de um livro de fazer com que haja justiça acadêmica no enquadramento de princípios legalmente constituídos para a gestão de seres humanos numa determinada empresa. E então busca-se nessa pessoa empatia, mansidão, longanimidade, paciência, não é? Busca-se nessa pessoa valores que de forma completa, cabal, diria eu, estão bem patentes no que escritores bíblicos, a exemplo de Paulo, nos seus livros de Gálatas, capítulo 5, para quem ama a leitura da Bíblia, e para aqueles que não são ateus, então isso é referência, não é? Porque é importante que saibas isso. Mas são estas pessoas, mentes tão brilhantes, admiradas em todo vasto território deste globo, que escreveram coisas importantes, e hoje é que estamos a querer associar os valores explícitos pela Bíblia como sendo fundamental, que afinal de contas devem acompanhar aquelas valências acadêmicas que nós podemos buscar a partir das instituições acadêmicas, das grandes academias. Grandes amigos meus que me ouçam esta manhã, instrua o teu filho a ler, dizia um grande pensador. A Bíblia diz que ele ocupava a si mesmo na busca do conhecimento, e por conseguinte a Bíblia diz e afirma categoricamente que foi o homem mais sábio que já viveu sobre a face da terra, que nunca houve alguém como ele e nunca haverá. Isso não é metafórico, isto é literal, como se diz. Salomão, por conseguinte, um rei poderoso, rico
e conhecedor e amador da leitura e do conhecimento. Ele disse que empenhou toda a sua vida na busca do conhecimento. E ele mesmo disse que a sabedoria é tão importante que aquele que a tem vê a sua vida vencendo muitos obstáculos, razão pela qual hoje aconselho a todos aqueles que querem suceder nesta vida secular a olharem mais uma vez para a importância da qualificação acadêmica no exercício das nossas tarefas junto das comunidades. Mas por que dessa conversa toda? Por quê? Simples, bem simples. E eu passo a explicar as razões. Muito simples. Nota, o que eu tenho observado ao longo da minha vida e ao longo desses tempos, eu tenho observado que pessoas que querem trabalhar, particularmente aqui na minha terra, pessoas que querem trabalhar e que estão mesmo lá no serviço, empenhando-se arduamente ao trabalho, por norma, não têm a cultura acadêmica ou não prosperaram na cultura acadêmica. Deixa-lhe dar um exemplo mais detalhado. Há pessoas que estão no serviço dia e noite, fazem tudo para as suas famílias. Mas quando você dá conta, e se estiveres no serviço essa hora, controla só o teu parceiro que está ao lado, teu amigo. Não são todos, mas isso acontece com muitos. Eu tenho observado isso em muitos lugares, principalmente aqui no país. Um médico, um enfermeiro, uma recepcionista, alguém que atende numa empresa, um diretor, qualquer um. Se vocês estão a ouvir, são duas pessoas, avaliem-se mesmo agora com o que eu vou falar. Você dá conta que ele ocupa um cargo de destaque, um bom cargo. Um cargo mesmo bom, pode ser um segurança, e ele é bom segurança, não é? Mas de língua portuguesa ou inglesa, qualquer língua de instrução, ele não prosperou. É complicado quando alguém diz-se ser formado, altamente formado, mas não tem domínio de nenhuma língua de instrução. Isso é complicado. Até nos exames, em todas as esferas, em todos os países, quando se avalia alunos para alto padrão para o exercício de uma determinada atividade que requer seleção adequada da persona, a língua é uma das principais disciplinas a terem em conta. A língua. De seguida vem a matemática. Você nunca se perguntou o porquê? Nunca. É que a matemática engloba grande parte da esfera científica e da compreensão de vários outros fenômenos científicos na vida de um indivíduo e da adequação à sua vocação para uma determinada área que se pretende. Mas a língua é fundamental por causa da cultura, compreensão, conhecimento. A língua não é simplesmente a conjugação de verbos. A língua não é só o enquadramento de palavras. A língua eleva em grande medida a capacidade de compreensão e a capacidade de expressar a própria narrativa que nós sempre empregamos em todos os aspectos da vida. Tem muito a ver com a forma como a mente se desdobra em torno da compreensão da mensagem que te é transmitida e pela forma como você capta, enquadra e raciocina sobre a mesma. A língua é fundamental. A língua é extremamente fundamental. Então, não faz sentido que você é um doutor de saúde, não falas bem a língua portuguesa, que devia ser da tua instrução, não fala bem o francês, que talvez teria instrução num país de expressão francesa,
Não falas bem o inglês, talvez teria instrução em língua inglesa, mas não tens domínio de nenhuma língua estrangeira de instrução. Talvez até a própria língua da tua mãe, que é a língua materna, também não a dominas. E depois és doutor. É um paradoxo complicado, quer dizer, uma situação que não se consegue compreender na essência o que ocorre. Uma pessoa instruída, uma pessoa cujo conhecimento científico avançou tanto, deve pelo menos ter domínio de uma língua de instrução, deve compreendê-la, deve falar de forma própria, deve estar à altura de compreender, interpretar, esclarecer, enfim, a língua é importante. Então temos muitas pessoas que trabalham e gostam de trabalhar e dedicam-se ao trabalho, mas não têm domínio algum da língua. Isto aqui é paradoxal, porque agora a pergunta é: estudou em quê? Você pode até não dominar perfeitamente a língua, mas tem que dominar a língua, tem que saber alguma coisa, pelo menos o nível intermediário da língua você tem que ter domínio, senão não faz sentido algum. Por outro lado, temos pessoas que dominam tanto a língua, enquadram tão bem a língua e nada têm de instrução acadêmica. Não têm nenhuma instrução, não andaram em nenhuma academia, não têm vocação alguma. Mas quando vão para a televisão ou vão para ocupar alguns cargos, esticam português, até complicam-se a falar, porque falam coisas com coisas. Eles pensam que a língua é um fator de embelezamento. Pensam que usando termos bonitos faz com que sejam conotados como sendo educados ou pelo menos assimilados. Estas pessoas estão completamente enganadas e por isso é que temos tanta gente a falar muito português grosso, mas de nada sabe, não tem nenhuma vocação para a resolução e mitigação de absolutamente nada, mas ficam perdidos nas suas expressões linguísticas. E às vezes, se você der conta, os professores de língua que os ouvem sentem pena dessas pessoas. É exemplo de muitos professores que a gente tem aqui de língua inglesa que ficam a mentir às pessoas com um pouco de inglês que sabem e no fundo nada sabem, porque a língua inglesa não é só falar how are you, how do you do. A língua inglesa transmite consigo uma cultura, uma filosofia, um estilo de vida. Você não pode ser um bom falador da língua inglesa e não ter civilização, não ser cívico, não ser cortês. Você quando fala bem a língua inglesa, o teu estilo de vida muda, porque essa língua acarreta consigo uma cultura e um estar. Acarreta consigo. Você tem que moldar, tem que mudar. Não é possível, fora disso, não é possível. Bem, eu paro por aqui por hoje e espero preparar outras matérias para partilhar com vocês, meus irmãos. Valeu.